pessoal, tudo bem? A gente está aqui agora no terceiro vídeo do E Agora. Mais uma vez, eu sou o Jorge, eu estou no meu 5º semestre de Direito na Fundação Getúlio Vargas e a gente está aqui mais uma vez com o Luiz. Olá, gente, tudo bem? Luiz Fernando aqui, pós-doutor em Direito, professor, sócio da Maria Guilherme, diretor do Instituto Disruptive Law. E agora a gente vai conversar sobre condomínio. É um tema extremamente importante. Até foi assim que eu conheci o Jorge, nós moramos no mesmo condomínio, então veja aí as parcerias que nos unem dentro de um condomínio por conta do Covid-19. Gente, é importante ressaltar que a gente não está saindo de casa, tá? A gente mora no mesmo condomínio, no mesmo prédio, e a gente está gravando aí sem sair do prédio porque não pode sair ainda, tá bom? Bom, vamos começar então agora a discutir um pouquinho o condomínio. Acho que uma questão muito interessante, Luiz, que as pessoas até no nosso prédio têm se perguntado muito quais são as áreas que podem ser fechadas e quais são as áreas que não podem ser fechadas? Bom, as áreas fechadas são as áreas de espaço comum, ou seja, aquelas onde todos podem usufruir. Por causa do estado emergencial, infelizmente, nesse período de quarentena, as pessoas não vão poder usufruir. Isso é uma realidade em todos os condomínios, seja por força de decreto presidencial, de decreto estadual e das prefeituras. Isso está ocorrendo no Brasil inteiro. Os condomínios, as áreas em gerais, elas devem ser fechadas, podendo, inclusive, o síndico, que não tem poder de polícia, como os senhores sabem, aplicar multas para aqueles que estiverem desrespeitando essa ordem. Tem alguma diferença entre as áreas comuns que são essenciais e não essenciais? Não, não tem. As áreas do prédio que seria aí, fazer uma diferença, são aquelas onde o porteiro, o zelador, o faxineiro, esses sim, eles devem ter um maior acesso a essas áreas, mas os condôminos não têm que usufruir dessas áreas, né? Nunca usufruíram. Então as áreas comuns do prédio, com exceção da garagem, as pessoas não devem usufruir, né? Por exemplo, se o prédio tem aí um PUC, piscina, se ela tem salão de ginástica, salão de festa, seria um absurdo alguém dar uma festa, inclusive, em quarentena, né? Então, academia de ginástica, piscina, salão de festa, eles devem permanecer fechados nessa época. Perfeito, mas ainda o hall, a garagem, essas partes comuns, o elevador, ficam todas abertas, claro. Todas abertas. Ele tem alguma obrigação de fornecer alguma álcool em gel ou algo do tipo? O condomínio, inclusive, seja pelo CNJ, seja pelo TST, eles devem ofertar álcool em gel e equipamentos de saúde, como luvas e máscaras, para os funcionários que trabalham, por exemplo, faxineiro do prédio. Isso é obrigatório o condomínio entregar aos seus funcionários. Até porque acho que essas pessoas que são de uma condição financeira um pouquinho complicada, elas têm que pegar transporte público, elas têm que andar na rua e continuam com os seus serviços regularmente, né? Sim, e até para que elas não peguem e passem para os outros, ou para que elas não possam ser transmissores desses vídeos, já que elas saem, elas circulam, elas pegam ônibus e assim por diante. Ou seja, o condomínio ele deve ser responsável pela vida de todos e pela vida daqueles que trabalham por eles. O condomínio não pode, inclusive sob pena pessoal do síndico, se não assim fizer, né? Eu sei que muitas vezes, e está em falta de álcool gel no Brasil como um todo, mas os condomínios, até para redimir a sua responsabilidade, para ter uma isenção, eles têm que solicitar, né, esse álcool gel. E se não tiver, ofertar para os seus funcionários desinfetantes, detergentes.
Informar que é muito importante eles lavarem a mão várias vezes durante o dia, né? Cantar aqueles 2 parabéns, lavando a mão e assim por diante. Sem dúvida, eu acho que, inclusive, a gente está discutindo aqui uma questão jurídica, mas é claro que a gente nos resta, né, também informar para as pessoas que agora é um momento muito importante de solidariedade, né? Então, se você mora num prédio e o prédio não conseguiu comprar álcool gel, quem sabe se você tiver algum extra você pode doar para os funcionários, especialmente para aqueles que mais precisam. Chegou também a informação de que algumas pessoas estavam tentando não pagar condomínio, elas queriam não pagar condomínio. Tem alguma previsão legal, alguma previsão normativa para isso, ou elas continuam pagando o condomínio normalmente? Bom, Jorge, como você sabe, a obrigação em pagar condomínio é uma obrigação chamada propter rei, ou seja, recai sobre aquele determinado bem. Não interessa se o prédio é residencial ou comercial, as pessoas devem pagar condomínio. Né? Alguns prédios comerciais, eu tenho um exemplo, inclusive, do prédio do escritório da Almeida Guilherme, no Rio de Janeiro, eles estão fazendo outro horário. Então, na expectativa que reduza aí em 35% o valor de condomínio. Mas, se não tiver esse novo conceito aí, se o prédio precisar, por exemplo, prédio residencial, você precisa de uma portaria 24 horas, né? Por exemplo, como esse nosso, ou prédio comercial, que as pessoas queiram manterem porteiros de segurança 24 horas, veja, aí não tem como reduzir. A pessoa que não pagar, ela deve ser executada, né? Deve o síndico entrar em equação de cobrança. Por quê? Porque as outras pessoas também não podem ser oneradas pelo não pagamento dessa. Sem dúvida. Ok? Mas talvez uma medida que o síndico poderia fazer facultativamente se ele tiver algum caixa disponível no condomínio, ele poderia eximir essas pessoas de pagarem o condomínio, né? E se o síndico tiver caixa para isso, ele pode eximir aí a totalidade. Uma pessoa, veja, todos os condôminos eles têm que ser paritários. Um não pode pagar mais em virtude do outro. Gostaria também de pontuar, Jorge, a questão, muitas vezes, da pessoa falar assim, olha, a propriedade é minha, eu recebo quem eu quiser, eu saio de casa quando eu quiser, eu ando no elevador como eu quero e eu chamo também os meus amigos para fazerem festa. Veja, o teu direito de propriedade, ele não é absoluto. Não existe direito absoluto no ordenamento jurídico brasileiro. Então o direito de propriedade ele é sempre relativizado por um outro direito ou dever. Nesse caso, de vizinhança, de coletividade no estado emergencial, ou seja, as pessoas devem, sim, como você muito bem disse, agir com solidariedade. Ou seja, elas devem ser solidárias às demais. Não adianta vir aqui, olha, eu vou fornecer, eu vou ajudar o velhinho, se você não ficar em casa. Então, eu acho muito importante as pessoas, elas terem essa visão de que solidariedade é o melhor caminho e abre portas nos dias que nós estamos vivendo. Eu agradeço aí a presença de todos, mais uma vez, o bate-papo contigo, Jorge, que é muito importante a gente ter alunos como o Jorge que vêm e debatem temas tão importantes do nosso cotidiano. Eu que agradeço, Luiz. Até a próxima.